Decepção, como isso afeta a sua identidade? Vou fixar esse comentário. Decepção, autoconhecimento e marca forte. É sobre isso que eu venho tratar aqui. E espero que todos sejam bem-vindos. Eu sou Isvira. Essa é uma live do meu coração para o seu coração. Eu senti que eu precisava trazer esse tema porque é muito relevante na construção de uma marca forte, de um posicionamento de identidade. E me fala, quem nunca passou pela experiência de uma decepção? A decepção, ela é inevitável, né, gente? E a gente sabe o quanto dói. A decepção, ela acaba com as nossas expectativas. E ela pode transformar a nossa identidade. Ela pode arruinar a nossa marca pessoal. E eu quero destrinchar um pouquinho esse assunto para que você entenda que você é uma marca e que todas as ações e reações que você comete na sua vida repercute na marca que você é. E a decepção é um fato que transforma a nossa identidade. E não é bom isso, é para pior. Então eu venho com esse tema hoje. Primeiro eu quero começar explicando qual que é a diferença entre decepção e desapontamento, tá? Fiz aqui um passo a passo para não me perder, porque esse assunto ele é muito provocativo, né? E faz a gente lembrar de muitas experiências e tira o foco, né? Então, o desapontamento é quando você chega atrasado numa reunião, né? E se desculpa por isso, quando você pisa no pé de outra pessoa, né? Quando você tropeça, esbarra em outra pessoa. Então, ela fica muito na esfera racional, ela é fácil, né, de se desculpar, porque o desapontamento, ele é leve, ele é uma chateação, é fácil reverter, né, quando a gente ficou desapontado por alguma coisa. Já a decepção, ela é fruto da nossa expectativa. Ela dói lá na alma, ela machuca, ela fere e ela pode-se dizer que é o mais profundo dos sentimentos. Quem nunca, né? Então, o que acontece? A decepção, ela faz com que você perca totalmente a confiança, né? A fiança, a fé na outra pessoa. Quando a pessoa trai a sua confiança, ela trai um dos seus valores, né? Que por si só é inegociável e por isso que dói tanto. Então, o que ela faz? Ela nos entristece, né? Ela dificilmente você consegue restaurar essa confiança. Ela causa frustração, raiva. Ela faz com que a gente se sinta humilhado, fracassado. Ela dá um desconforto físico. Olha só que profundo, gente. E traz, por exemplo, como dores no peito, falta de ar. É tudo provocado pela aquela ansiedade que a gente sente. Então, o desapontamento, ele é muito fácil, né, de dizer, não foi nada, esquece. Agora já a frustração, né, da decepção, ela vai interferir 100% na pessoa que você é. E ela causa algumas coisas que prejudicam o seu dia a dia, né, a sua autoestima. Então, como que a gente faz para que a gente siga de uma forma que isso não fique pesado em nós? E aqui eu vou entrar um pouco sobre perdoar, não no sentido religioso da palavra, mas no sentido de que o perdão é a ação para que você consiga vencer essa decepção e fazer com que ela não impacte na sua marca pessoal, tá? Então, a mágoa, a raiva, a ingratidão, a injustiça, tudo isso, ela nos consome, ela nos tira o foco, ela tira o nosso prazer de se relacionar verdadeiramente, genuinamente com outra pessoa.
ela faz com que a gente deixe de acreditar, né, no outro. E tem um ditado que diz, né, eu não tenho ódio, eu tenho memória. Perdoar não quer dizer esquecer daquilo que aconteceu na sua vida. Perdoar quer dizer que você superou, né, aquilo que te aconteceu, que você entende que o que causou prejudicou você, trouxe danos, mas que você está disposta a dar um próximo passo e seguir adiante, né? Então, o perdão não é uma coisa assim que fica só no campo dos relacionamentos, ela entra para o campo dos negócios também. Porque pensa bem, se você foi traída, seja num relacionamento amoroso, seja numa amizade, seja num contrato de negócios, isso daí vai impactar em como você toma as suas ações. E nos negócios também. A prosperidade, ela vê que você está nebulosa naquele estado, né, cinza, e ela não chega para você, porque você só está focada na decepção que aquilo acometeu na sua vida, né? Então, quando você dá o passo de falar assim, nossa, a cura da minha alma é eu perdoar a outra pessoa, o que vai acontecer? Você vai ficar mais leve, o seu semblante fica mais bonito, sabe? A sua imagem reflete paz, a sua comunicação e as suas ações trazem equilíbrio para os seus relacionamentos, né? Então, você deixa de ter aquele olhar triste, porque pode ver, a pessoa, um amigo seu que chegou até você, que acabou de passar por uma decepção, ele chega cabisbaixo, chega com olhar triste, chega melancólico, as suas palavras são só de desânimos. Então, a ansiedade acaba aflorando nas suas ações, né? E o que acontece no campo físico? Muitos problemas cardíacos, né? A gente começa a mexer em todo o nosso sistema imunológico. Então, não dá para falar sobre, né, autoestima, sobre prosperidade, sobre uma identidade forte, quando você traz, né, aquele semblante da decepção, né? Então, trabalhar com as expectativas, ela é muito necessária no nosso dia a dia. E eu sempre falo que a expectativa tem que ser sobre nós mesmos, não sobre o outro, porque nós somos falhos. Então, quando a comunicação fica mais aberta, eu sei o que esperar do outro, o outro sabe o que esperar de mim. E isso flui muito mais natural, né, e muito mais empático do que você criar na sua cabeça, né, grandes expectativas e aquela pessoa te decepcionar, né? Então, a via de relacionamento, ela precisa estar aberta, ela precisa ser uma comunicação onde as duas partes faz com que a sua frequência se eleve, né? Que você se torne uma pessoa mais próspera, você consegue se livrando, né, desse pensamento de decepção, de despertar dentro de você o feminino, um poder que você tem às vezes adormecido dentro de você. E eu venho falando isso, né, com as minhas convidadas quase todos os dias aqui no Instagram, sobre como você ativar dentro de você esse feminino, esse poder que nós temos e que muitas vezes nos é negado ou que a gente sequer teve uma referência, né, do que é esse empoderamento na construção, né, da nossa personalidade, da pessoa que a gente se tornou. Então não é preciso romantizar mesmo as relações, porque quando você romantiza, você faz com que você permaneça ao lado de pessoas tóxicas. E se permanecendo ao lado dessas pessoas, você não vai prosperar, principalmente no lado financeiro, né? Porque os seus relacionamentos é de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta doação que você não consegue enxergar quando chega uma boa parceria nos seus negócios, quando aparece uma oportunidade de trabalho. Você reluta tanto em ser amada, em ser desejada, em ser uma pessoa que as pessoas querem próxima porque te quer bem,
né? E você não reconhece esse sentimento porque só fica perto daquelas pessoas tóxicas, então você perde muitas oportunidades. E aqui nesse campo, onde você tem a oportunidade, né, de abrir a sua lojinha, que é o Instagram, abrir a sua live e vir aqui conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, você perde também essa oportunidade, porque isso aqui, ó, não tem filtro que melhore quando você carrega um sentimento de injustiça, de ingratidão, né, de infidelidade. Então, olha como que a decepção interfere na nossa marca, né, na nossa marca pessoal, na pessoa que a gente é, na nossa identidade. O sentimento do rancor, ela faz com que a gente se transforme em personalidades que está dentro de nós e que elas não precisavam ser despertas. Mas se você começa a cultivar esse sentimento, é claro, você vai conhecer um lado obscuro de você que está adormecido, né? E pode ser passageiro ou isso pode causar em você danos maiores. Nós somos já 7,5 bilhões de pessoas no mundo, então a gente pode escolher com quem a gente vai se decepcionar, né, daqui para frente. E o que eu posso fazer, sabe, quando acontece uma decepção e eu me sinto, né, bem perdida, né, em como lidar com tudo isso daí? Primeiro de tudo, se você foi vítima de uma decepção amorosa, de amizade, de trabalho, de parceria, de qualquer coisa, sempre que o seu instinto, né, humano sentir que você vai entrar em apuros, o que vai acontecer? O seu corpo vai manifestar, né? Ele vai tocar um sininho aqui, né, que vai ser um gatilho, né, que aquilo lá já é familiar e que não é bom. Então, ao invés de você entrar no desespero, entrar naquela lembrança ruim, entrar naquele sentimento de dor, inverte esse gatilho, né, para o lado positivo e traga lembranças de como você superou, de como você encontrou um novo amor, de como você encontrou uma nova amizade, de como você descobriu novas possibilidades no seu trabalho, de como você firmou novas parcerias. Então, use esse gatilho para empoderar o seu pensamento, as suas ações e as suas decisões, e não para te levar para aquele buraco onde você teve que lutar muito para sair. Porque a gente sabe que decepção é um luto, né, que demora, que cada pessoa tem o seu tempo. E realmente o tempo, ele pode ser um grande remédio para curar tudo isso, né? Então, pratique o perdão de uma forma livre, né? Coloque a sua espiritualidade para olhar para isso, para que você consiga esvaziar o seu copo, sabe? Converse com pessoas que podem te ajudar ou escreva. Eu acredito muito no poder da escrita, quando a gente passa para o papel aquilo que a gente está sentindo ou que a gente está vivendo e não vê muito uma luz no final do túnel. Quando você despeja isso no papel, você começa a encontrar novas saídas, porque aí o papel te diz o quê? Quando você escreve, você passa a se comprometer com aquilo que você está escrevendo. É inconsciente toda essa ação, mas ela faz parte do autoconhecimento. E a autocrítica, ela é necessária que ela seja praticada, porque se você não passa pela jornada, né, da autocrítica, você não consegue mergulhar no seu autoconhecimento, você não consegue absorver aquilo que você tem de bom lá dentro, que está crescendo e que só precisava de um olhar mais pontual seu para aflorar, né, e se tornar algo muito bom na sua vida. Nesse momento que você está passando por uma decepção, não se exponha muito, sabe? Não leve para outras pessoas isso que está acontecendo com você, para que isso se torne uma arma contra você futuramente, porque ainda a vulnerabilidade que é do ser humano, que é minha e que é sua, é tratada, né, como se fosse uma coisa pejorativa, e não é, né? A vulnerabilidade nos mostra como a gente lida com a situação e como a gente sai de algumas situações que pra gente pode ter sido fácil, mas que para outras pessoas o seu relato, a sua experiência vai causar uma forma de incentivo, de mais ânimo para ela
conseguir sair de tudo isso. Então, cuidado com a forma que você está expondo, tá? Essas suas características, pensando que você é uma marca. Você é uma marca e se você trabalha, né, com a sua imagem, ela precisa ser trabalhada de uma forma que te ajude, que seja positivo. E uma coisa que acontece muito, principalmente com nós mulheres, quando nós somos decepcionadas, é que a gente fica se autopunindo o tempo todo. O tempo inteiro a gente fica se cobrando e trazendo aquela culpa 100% para si. O que faz com a gente? Mexe com a nossa identidade, mexe com o nosso semblante. É nisso que eu falo o quanto é ruim você se punir, sabe? O seu rosto não tem brilho, né? As suas palavras não têm amor, você não consegue distribuir carinho no trabalho que você oferece. Por isso que o perdão não é uma questão assim só de humildade, é uma questão de necessidade. Ela deve fazer parte das nossas necessidades básicas do dia a dia para que a gente possa perdoar e sair de perto, sabe? Deixar aquilo no passado, trazer a experiência, se isso foi uma experiência ou se só apenas te causou dor, fazer com que você seja mais esperta, que você ouça a sua intuição, principalmente nós mulheres. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe quando a pessoa é do bem, né? A gente ativa o sininho, a gente consegue até ter sinais do que pode acontecer. Só que o que acontece nós somos também bons, nós somos seres humanos que dá chance para o outro, né? E aí acaba tendo que decidir entre, né, a nossa intuição e o nosso posicionamento de ser pessoas boas, né? Então existe aí, né, uma linha tênue em que você precisa, né, pelo seu autocuidado, ouvir mais as vozes, né, que estão aqui na sua cabeça, que está no seu sonho, que está no seu coração, que tá ali, sabe, quando dá aquele arrepiozinho assim no braço. Eu sou 100% a favor de ouvir, porque todas as passagens que eu tenho de grandes obstáculos que foram superações e que hoje me tornou a pessoa que eu sou hoje, eu sempre sonhei, né? Eu sempre tive essa mensagem em sonhos, eu sempre soube do que ia me acontecer, mas eu nunca a ouvi, né? A gente gosta de sonho quando fala de coisa boa, mas quando o sonho retrata algo, é o seu instinto falando, olha um pouquinho mais para você. Por que você está sonhando com isso? Por que todos os dias isso está no seu subconsciente? Porque está trazendo, né, para sua vida, né, esse sentimento. Então, nós somos seres que temos muito medo, né? A gente tem medo de tudo, por isso que a gente põe a cerca elétrica, alarme na casa, faz seguro, enfim, nós temos medo. E um dos nossos medos também é encarar a realidade, é encarar aquilo que está por vir. Pode ser sim que você criou uma grande expectativa e mesmo que a sua intuição apitou ali, você deixou, né, correr, mas sempre há tempo de você se olhar com mais amorosidade, né, para que a sua marca pessoal, né, transmita uma mensagem clara da pessoa que você é, né, dos seus valores, das suas situações que você vive de superação, tá bom? Então, agora que você sabe, né, que a decepção ela pode influenciar muito no seu trabalho, muito na sua marca pessoal, na sua identidade, na sua personalidade, eu quero que você aprenda a lidar um pouquinho, né, com essa situação e faça com que isso inverta e que você se empodere da pessoa que você é. Então, pare, né, de criar situações de sofrimento. Para de pensar, né, em momentos que você viveu para ficar relembrando o quanto aquilo lá foi um fracasso na sua vida. Isso daí não vai te ajudar em nada, né? Vai só te prejudicar ainda mais. Tome a decisão de você sair da mediocridade, né, que esse sentimento te coloca. Né? Saia desse lugar. Não tem como você encontrar prosperidade se você ainda se sente, sabe, lá no chão, sabe? Se você acha que você se tornou uma pessoa medíocre pelaquilo que aconteceu na sua vida. Criar expectativas é do ser humano. Mesmo que eu fale que crie expectativas apenas sobre você,
eu sei que a gente cria expectativa sobre o outro. A gente vive criando expectativa, a gente vive construindo situações na nossa cabeça, por exemplo, deduzindo que tal pessoa tinha que te dar um presente, tinha que lembrar do aniversário tal, blá 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 blá. Eu sei que a gente faz isso o tempo todo, mas tome a decisão de não viver na mediocridade. Converse, peça, né? Se relacione de uma forma com que a outra pessoa entenda aquilo que você está buscando. Né? Deixa só. Se você não consegue ser comunicativa nos seus relacionamentos entre seu pai, entre sua família, como você vai ser com o seu cliente? Como você vai recepcionar, né, aquela pessoa que está indo atrás do seu trabalho? Você pode ter feito um marketing maravilhoso, mas de repente o que acontece quando a pessoa te conhece, ela fala: nossa, mas o marketing dessa pessoa era tão bonito, né? As postagens, a comunicação escrita, os vídeos, e de repente eu estou aqui me relacionando, né, com aquele profissional e não é aquilo. Então, você precisa realmente tomar a decisão de não ser medíocre, né? De sempre querer sobressair das coisas, não ficar naquele estado lá de lamentação. Decida ser e ter uma identidade forte, tá? Você pode sim trazer pessoas para o seu lado com a sua vulnerabilidade, mas conte a história de como você superou tudo isso, né? Conte, não seja vítima, né, de toda a sua história, seja protagonista dela, tá bom? Seu corpo, ele vai responder assim de uma forma muito positiva, né? Ele vai deixar de ter aquelas reações negativas, de tristeza, de amargura no olhar, né? Sabe quando você conversa com uma pessoa e você sente que aquela pessoa é carregada? Isso não é ruim, né? É um sentimento do que tem muita dor ali, tem muito sofrimento, né? Tem muita decisão de se autoflagelar, flagela. Tem muita decisão ali de continuar na onde ela está, né? Por isso que quando a gente chega perto de uma pessoa que é carregada, a gente fala: nossa, né, que estranho. Mas enfim, é uma decisão da pessoa. Essa pode ser a sua decisão de não carregar, né, isso no seu corpo. As suas ações, as suas ideias, os seus planos, o seu financeiro, o seu relacionamento. Quando você decide tomar a decisão de não viver mais naquela decepção que te frustrou, né, que fez com que você sofresse muito, que fez com que a sua dor chegasse a arder na sua alma, né? Quando você decide usar tudo isso como um gatilho de experiência, você começa a abrir as portas da prosperidade, né? Da sua vida, dos seus relacionamentos, do seu financeiro, do seu trabalho. Então, a decepção é algo que realmente corrói, que faz com que a sua identidade, a sua personalidade vá lá para o ralo, né? Se você passou por aqui, por essa live, se você está assistindo a live, perceba se esse assunto te provoca alguma coisa e tome a decisão de ajustar aí os ponteiros e de dar a volta por cima, porque você pode estar carregando essa mensagem de que não quer aproximação mais com ninguém, né? Que não vê sentido no que está acontecendo para sua vida. E aí você pode estar trabalhando, oferecendo pouco, né? Oferecendo algo que não vem carregado de alegria, que não vem com despertar nas palavras, né? Pense de um jeito que você se olhe e fala: olha, eu quero superar essa decepção, né? Ela afeta a minha identidade. Eu não sou essa pessoa, eu me tornei essa pessoa naquele momento, mas hoje eu decido sair. Gente, é algo tão bom, porque quando a gente se liberta daquilo que aconteceu, a nossa respiração melhora, né? O nosso comportamento melhora, tudo do nosso lado cria vida. Você consegue enxergar vida e amor naquilo que você está fazendo. E é isso, sabe? Essa live vai para o YouTube. Foi um momento em que eu senti de trazer para vocês, por isso que eu escolhi esse horário, por isso que eu tô trazendo, né? É um assunto que vai um pouco mais profundo das estratégias que eu trago para a construção da sua marca. Mas quando você passa lá pela consultoria, pelo processo dessa construção, você vai entender um pouco mais sobre os sentimentos, né, que constrói a sua marca. E uma marca pessoal,
ela não existe sem contar a sua história. A sua história, as suas raízes é que faz o fortalecimento da identidade que você cria. Oi, Gleice, tudo bom, meu bem? Obrigada, viu? Então, essa mensagem que eu trouxe aqui vai para o YouTube. Eu quero aproveitar para pedir para vocês me seguirem aqui no Instagram, me seguir também lá no YouTube. Lá tem bastante vídeo sobre autoconhecimento, sobre empreendedorismo, networking, para quem quiser também passar por um processo, né, de criação, da construção da sua marca forte. É só me chamar no direct, vai ser um prazer ter você nessa jornada. E eu quero agradecer muito por esse tempinho. É uma mensagem que eu tinha que trazer aqui para o meu Instagram. Eu senti e eu sou dessas, de que depois que eu caí várias vezes no buraco, eu não deixo passar mais nada. Tudo que pincela na minha cabeça e que faz com que eu sinta que essa mensagem não foi para mim, que eu só sou a voz, né, de quem vai trazer a mensagem, eu venho e coloco o meu rosto aqui e tenho a humildade de trazer no formato do que eu sei falar, de como eu sei falar, né? De como eu sei manifestar aquilo que eu estou sentindo. E sempre penso que se uma pessoa for impactada com aquilo que estava no meu coração, foi para ela, né, que Deus, e eu confio muito na palavra de Deus, foi para ela que Deus falou assim: Isis, entra lá, né, no seu Instagram e aquela pessoa vai ouvir a sua mensagem. Então é por isso que eu falo que a live de hoje foi de coração para coração. Muito obrigada, viu? Um beijo e até amanhã. E amanhã nós teremos live também.